Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ici c'est Arthur. A gente está começando mais uma live aqui no canal do YouTube da École Québec, em todas as redes sociais, para seguir nas aulas de francês gratuitas que a gente está fazendo do nível iniciante. E hoje a gente vai falar sobre os adjetivos, les adjectifs en français, aula 8, oitava aula gratuita, toda semana, toda quinta às 19 horas, aqui no canal do YouTube da École Québec e nas redes sociais. A primeira coisa que vocês têm que saber com o adjetivo, sobre o adjetivo, é que aquela regra básica funciona também. Então, o adjetivo, aquela regra básica do português funciona também em francês. O adjetivo, ele tem que concordar em gênero, masculino e feminino, e em número, singular, plural, com o substantivo que ele acompanha. Isso aí a gente já sabe, isso aí por falar português a gente tem essa noção, né? O adjetivo funciona assim em português também. E eu trouxe um exemplo para você. Então, o exemplo aí é chambre. Chambre, a dificuldade dessa palavra é que ela é feminina em francês. O que significa? Quarto. Então, isso vocês têm que entender que a palavra quarto, que é chambre, é feminina em francês. Isso significa que todos os adjetivos que eu coloquei aí em verde, belle, rénové, meublé, tem que estar no feminino, ok? Então, aqui, belle, chambre, rénové et meublé. Eu estou colocando belle no feminino, rénové no feminino e meublé no feminino também, porque eu disse que chambre é feminino. Esses adjetivos aí, bela, acho que vocês conseguem entender o que é. É bonita, né? Bela. Parece com bela em português. Rénové, parece com o quê? Renovada, reformada. Meublé, mobiliada. Então, essa é uma frase típica daqueles anúncios. Para você que está querendo ir para o Quebec, você vai ter que pesquisar um anúncio de um apartamento, de uma casa para você ir morar fora, né? E aí, provavelmente, são palavras que você vai encontrar no anúncio. Rénové, meublé ou non meublé, né? Se é mobiliado ou se não é mobiliado. Se é reformado, se não é reformado. Então, isso aí vai aparecer nos primeiros textos que vocês começarem a encontrar para pesquisar um lugar para morar no Québec. Malika est en ligne avec nous. Merci. Merci d'être présent avec nous. Merci d'être là. J'espère que vous allez profiter du cours, même si vous parlez français déjà. Então vamos lá, pessoal. A gente estava aqui falando da primeira regra dos adjetivos. A regra geral dos adjetivos é o seguinte: no feminino, a gente vai adicionar a letra E. No plural, a gente vai adicionar a letra S. Vejam como a regra do plural ela é igual à do português. O plural do português também é formado com a adição da letra S. E o feminino é que é um pouquinho diferente para a gente, né? Alguns adjetivos em português, qual é a marca do feminino? Normalmente a marca do feminino é a letra A. Então, gravem aí que no feminino, a marca vai ser a letra E. Significa que se a gente adicionar a letra E, ou se o adjetivo normalmente terminar com a letra E, ele vai ser feminino. Então, o plural, facinho, facinho para a gente. O feminino é que vai ser um pouquinho mais difícil, ok? Vamos ver, então, esses adjetivos aí que eu trouxe ali naquela frase, né? O masculino, à esquerda, rénové. Feminino, à direita, rénové. Só adicionar o E. Então, renovado, renovada. Aqui eu acho que vai fazer mais sentido em português se a gente traduzir por reformado, tá? Sobretudo daquele quarto que a gente estava falando ali atrás. Então, seria renové, reformado, renové, reformada. O segundo adjetivo que está aí, parfait, masculino, perfeito. Parfaite, feminino, perfeita. O terceiro, grand, masculino, grande. Feminino, grande, com E. Em português, grande, grande não vai ter diferença de masculino e feminino. Em francês tem. Tem que colocar o E. Grand, masculino. Grande, feminino. No quarto adjetivo que eu coloquei, petit. À esquerda, masculino, sem E. À direita, petite, com Ezinho. À direita, aí no final da palavra. Então vejam como é muito simples essa primeira regra, essa regra geral, que a gente só adiciona a letra E para formar o adjetivo no feminino, ok? Primeira regra, muito simples. Então anotem aí.
Como é que seria o plural? A regra geral do plural que eu passei para vocês é que a gente vai adicionar o S, a letra S, não é mesmo? Então aí, à esquerda, eu coloquei no singular, masculino e feminino, rénové, rénové, parfait, parfaite, grand, grande, petit, petite. No plural, veja como fica. É só eu pegar a palavrinha que está ali, no masculino ou no feminino, e colocar um S. Então, rénové, 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 rénové. Vejam como a pronúncia dos 4 é a mesma. O que muda é a escrita. E é isso que, dificulta um pouco a nossa aprendizagem do francês, porque a relação entre a fala e a escrita, ela é diferente. Então, vejam como eu pronunciei as 4 palavras da mesma maneira, rénové, 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 e mudei elas na escrita, né. Coloquei um E no feminino e coloquei um S no plural. No parfait, como é que eu formo o plural? Só coloco o S. Parfait, parfaite, parfait, parfaita. O grand, o terceiro, como é que eu formo o plural? Só coloco o S. Então ficaria grand, grande, grand, grande. E a última linha, como é que eu formo o plural? Só coloco o S também. Petit, petite, petit, petite. Ok? Bom, regra muito simples também. Então, até agora, a gente viu que no feminino, a regra geral é que a gente adiciona a letra e a regra geral para o plural é que a gente adiciona a letra S, ok? Então, essas duas regrinhas gerais, vocês têm que anotar aí para lembrar. Agora a gente vai ver alguns adjetivos que mudam, um pouquinho essa regra que eu passei para vocês. Então, o que que é essa segunda regrinha geral? Aqueles adjetivos que terminam com "e" no masculino, não vão ganhar outro "e" no feminino, eles vão permanecer igual. É o caso de, jornalista em português, né. Quando a gente fala das profissões, por exemplo, que já terminam em "a", elas não mudam, no feminino, ou elas ficam idênticas, né, no masculino e no feminino. Um jornalista, uma jornalista. Porque a marca do feminino é o "a", então se a palavra termina em "a", não tem por que adicionar 2 "as" ou mudar alguma coisa. Então aqui é mais ou menos essa mesma ideia. Se a palavra já termina com "e", se o adjetivo já termina com "e", eu não vou adicionar outro "e" para fazer o feminino. Trouxe 3 exemplos: calme, disponible, stupide. Olha a pronúncia. Vou pronunciar no masculino e no feminino. Calme, calme. Disponible, disponible. Stupide, stupide. Mesma escrita, mesma pronúncia, porque a palavra já termina com "e", então ela não tem nenhuma modificação para eu escrever nem no masculino e nem no feminino. Essa é a segunda regrinha do masculino e do feminino. Terceira regrinha do masculino e do feminino. Alguns adjetivos, eles vão mudar de forma, e aí sim a gente vai ter que ter muita atenção. Então essas 2 primeiras regras que eu passei para vocês, muito simples, adiciona o "e", não adiciona o "e", e aqui na terceira, alguns adjetivos eles vão mudar completamente de forma. Como assim? São algumas terminações que não basta eu só adicionar o "e", eles sofrem alguma alteração além desse "e". Então aqui, por exemplo, eu trouxe o actif, que vira activa. Então ativo vira ativa. Então, vocês podem anotar aí que toda palavra ou todo adjetivo que terminar com "if" vai virar "ive". No segundo quadrinho, eu coloquei toda palavra que terminar em "eux" vai virar "euse". Généreux vira généreuse. Généreux, généreuse. Vejam como não é simplesmente colocar o "e" depois do "x". Eu preciso transformar esse "x" num "s", e aí sim colocar o "e". E o último exemplo que eu trouxe, o "er" vai virar "e" acento grave, "re". Étranger vira étrangère. Repitam comigo os 3 adjetivos que estão aí, no masculino e no feminino. Actif, active. Vocês ouvem a diferença? Actif, active. E aí lembrem daquela aula do alfabeto, caso você não tenha feito a aula do alfabeto, volta lá, tá na playlist de aulas gratuitas aqui no canal, para lembrar a pronúncia do F e do V, né, do F, do V, desses sons que terminam em, hã
consoante e não tem uma vogal logo depois. Então aqui no actif, eu estou falando só o F. Active, estou falando só o V. E essa é a diferença entre o masculino e o feminino. Pronunciar um F ou um V no final da palavra. Vamos repetir. Généreux, généreuse. Généreux, généreuse. Aqui eu pronuncio E no fim, e no feminino eu pronuncio euse. Na última palavra, étranger, repitam aí, étranger, étrangère no feminino. Étranger no masculino, étrangère no feminino. Então, o último som que vocês ouvem no étranger é um E, e os últimos sons que vocês ouvem no feminino do étrangère é um R, ok? Então, essas palavras aqui, elas não chegam a ser irregulares. Elas funcionam todas nessa regularidade, que está em negrito. IF vira IVE, EUX vira EUSE, e ER vira E acento RE, ok? Agora, tem uma outra regrinha, que eu vou trazer adjetivos que aí sim são mais irregulares e cada um vai funcionar meio que do seu jeitinho, assim. E aí eu trouxe 3 adjetivos principais, que eu vou chamar de regulares aqui, que não vão seguir nenhuma das regras de trás, que vai ser o beau, nouveau e o vieux, que é bonito, novo e velho. Esses adjetivos, eles vão ter 2 formas no masculino, como vocês estão vendo aí no quadrinho do masculino, beau, belle, nouveau, nouvelle, vieux, vieille. E no feminino, vou ter uma forma só, belle, nouvelle, vieille. Por que que eu tenho 2 formas no masculino e uma forma no feminino? Precisa disso? Precisa de 2 formas no masculino? Vocês lembram que eu estou falando aqui, né, já algumas aulas, que a gente tenta evitar alguns encontros de vogais em francês. Quando a gente passa de uma palavra para outra, é muito comum que a gente recorra ou à elision, que é quando a gente apaga uma letra e coloca o apóstrofe, ou à liaison, que é quando a gente pronuncia o som que não seria pronunciado, normalmente uma consoante, um S, um T, da palavra anterior. A gente pronuncia esse som para juntar a vogal da palavra seguinte. Vocês estão lembrados disso? Que eu tenho trazido esse conceito aqui nas aulas? Então, o beau, o nouveau, o vieux, que estão aí à esquerda no masculino, eles terminam com som de vogal. Beau, nouveau, vieux. Se a próxima palavra, o substantivo que eu colocar à direita, começar com uma vogal, eu não vou poder colocar beau e a palavra que começa com vogal. Eu vou ter que usar o belle. Então aí ficaria isso que eu coloquei para vocês aqui. Garçom, por exemplo, não começa com vogal, começa com G. Então eu posso falar un beau garçon, sem problema nenhum. Feminino, journée, une belle journée, sem problema nenhum. Então seria um menino bonito, un beau garçon, um dia bonito, une belle journée. Agora, appartement, essa palavra que eu coloquei aí embaixo, e até coloquei de verde o A. Por quê? É uma vogal. Eu não poderia dizer un beau appartement, porque aí o O de beau e o A de appartement se encontrariam. E esse encontro de vogal eu preciso evitar. Para evitar isso, no caso desses adjetivos aqui, eu vou usar o belle. Então, uma variação no masculino para eu conseguir evitar que o O se encontre com o A. O O de beau se encontre com o A do appartement. E aí fica un bel appartement. Un bel appartement. E eu faço a liaison. Eu ligo a consoante com a vogal. Un bel appartement. Tudo bem? Tá dando para seguir? Isso aqui é meio dificinho. Pensei, será que eu trago isso nessa aula? Porque é uma aula para um, mas me falem se está dando para entender, se é difícil, o que que vocês estão achando. Tá complicado, não tá? Me deem um feedback aí para eu se tiverem alguma dúvida também, podem me mandar, que eu respondo para vocês, tá bom? Outro exemplo aqui que eu coloquei, nouveau, né, eu posso falar un nouveau garçon, une nouvelle journée, mas appartement eu não vou poder falar nouveau appartement, porque o O do nouveau vai encontrar com appartement. Então eu trago o nouvelle para juntar com A. Nouvel appartement.
Agora eu tenho uma passagem de uma palavra para outra com uma consoante e uma vogal. Tranquilos? Beleza. Tranquilo, Gutenberg, tá tranquilo aí? Legal, bom saber. Então vamos seguindo. Qualquer dúvida, pessoal, podem mandar. Normalmente o YouTube tem um delayzinho para vocês mandarem as dúvidas, mas vocês podem me mandar que eu respondo. Se eu já tiver passado o assunto, eu trago ele de novo e respondo para vocês, ok? Vamos lá. Então, basicamente, o que a gente viu? A gente viu que a gente tem que concordar o adjetivo com o substantivo no masculino, no feminino, no singular e no plural, né? A gente já viu isso. A gente viu que o feminino a gente adiciona o "e", na maioria dos casos, e em alguns casos a gente faz umas mudanças. No singular e no plural, a gente viu que a gente adiciona o "s", na maioria dos casos, o que é bem mais simples. Além disso, a gente precisa entender o lugar, a posição dos adjetivos nas frases. Então, existe uma posição fixa para os adjetivos em francês. A maioria dos adjetivos, eles são colocados à direita do substantivo, tá? Então, a maioria dos adjetivos, vocês colocam à direita ou depois do substantivo. Alguns exemplos. Un restaurant montréalais, um restaurante montrealense, é assim que se fala em português? Montréalais, de Montreal. Une décoration moderne, uma decoração moderna. Des objets décoratifs, objetos decorativos. E fiz um errinho aqui em decoratif, hein? Ó, não anotem essas palavras desse jeito. Depois do T ali em decoratif tem um I. Na verdade, o I que está depois do F devia estar antes do F. Erro de digitação. Peço perdão aí para vocês. Então aí, restaurant montréalais, décoration moderne, objet décoratif, adjetivos que são colocados à direita do substantivo, são a maioria, representam a maioria dos adjetivos. Alguns adjetivos são colocados à esquerda, e a gente tem que respeitar essa posição, senão fica errado. Ou senão, a gente passa outro sentido para a frase que eu não vou abordar hoje. Quais são esses adjetivos? Como é que eu vou saber quais são os adjetivos que eu coloco à esquerda, se eles são mais raros? É difícil de saber. Não tem muito uma regra, não tem muito. Tem uma lista, mas decorar a lista é meio chato, né? Então tem esse truquezinho aí que a gente normalmente fala, que são aqueles adjetivos que são curtos e frequentes. Então, se um adjetivo é curto e frequente, a gente vai colocar à esquerda. Então, normalmente, esses adjetivos que têm uma sílaba só, como esses da lista que eu coloquei para vocês. Repitam comigo aí na lista. Beau, que é bonito. Bon, que é bom. Grand, que é grande, ou alto. Gros, que é gordo, ou pode ser grande também. Jeune, que é jovem. Joli, bonito. Mauvais, ruim. Meilleur, melhor. Nouveau, novo. Petit, pequeno. Vieux, velho. Viram como a maioria desses adjetivos tem uma sílaba, né? Máximo duas. Nouveau, meilleur. Mas a maioria tem uma sílaba. É um adjetivo muito curto. Beau, bon, grand, gros. Esses adjetivos curtos e frequentes normalmente vêm à esquerda dos substantivos, ok? Exemplos. Un petit appartement. Une petite maison. Un jeune homme. Une jeune femme. Repitam comigo. Un petit appartement. Un petit appartement. Un petit appartement. Repitam. Une petite maison. Une petite maison. Repitam. Un jeune homme. Un jeune homme. Repitam. Une jeune femme. Une jeune femme. Muito bom. Então, essa é a questão que eu queria trazer para vocês sobre a posição dos adjetivos serem colocados à esquerda ou à direita dos substantivos. Vou trazer agora uma noção de pronúncia em relação ao plural e ao masculino e ao feminino dos adjetivos. Então, vai ser um bônus aqui, que a gente vai falar um pouquinho de pronúncia dos adjetivos. Vamos lá. Pronúncia do plural. Facílima, facílima. Repitam aí comigo que vocês já vão sacar
quão fácil é isso em francês. Vou ler a lista aí com vocês. Vamos lá, repitam: rénover, rénover, li no singular e no plural. A de baixo, vamos no singular: meubler, meubler, plural. Singular: grand, plural: grand. Repitam: singular: disponible, plural: disponible. Agora a lista da direita, que estão todos no feminino singular e feminino plural. Repitam: privé, singular, privé, plural. Parfaite, singular, parfaite, plural. Petite, singular, petite, plural. Calme, singular, calme, plural. Viram como teve uma coisa aí que eu não pronunciei em nenhum deles? Foi o S, né? O S que eu adiciono para marcar o plural, eu não falo. Então esse S em posição final em francês, e é isso que eu estava falando também, quando a relação entre a escrita e a fala é tão complicada, é tão chatinho em francês, porque tem várias letras que a gente escreve que a gente não fala, tá? Então esse S que a gente coloca para marcar o plural na escrita, a gente não vai trazer para a fala. Por isso que a pronúncia do singular e do plural é idêntica no masculino e no feminino, né? Se você comparar masculino com masculino, feminino com feminino. Se comparar masculino com feminino, vai mudar. Mas eu estou falando do singular e do plural. Então, o singular e o plural no masculino, o singular e o plural no feminino, são idênticos. Rénover, rénover, meubler, meubler, grand, grand, disponible, disponible, privé, privé, parfaite, parfaite, petite, petite, calme, calme. Tranquilos? Legal. Vamos falar agora da pronúncia do masculino e do feminino, que pode ser idêntica ou diferente. Queria que vocês repetissem comigo e depois vou pedir para vocês separarem esses adjetivos entre aqueles que têm a pronúncia idêntica ou aqueles que têm a pronúncia diferente no masculino e no feminino. Vamos ler a lista aí, começar com os que estão à esquerda. Repitam comigo: rénover, rénover. Repitam: meubler, meubler. Répétez: privé, privé. Répétez: disponible, disponible. Répétez: grand, grande. Répétez: parfait, parfaite. Et répétez: petit, petite. Répétez: calme, calme. Alors, quels sont les adjectifs dont la prononciation é identique? Quais foram aqueles adjetivos que vocês pronunciaram de maneira idêntica no masculino e no feminino? Teve pelo menos 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 que vocês pronunciaram de modo idêntico. E outros 2, 1, 2, 3, vocês pronunciaram diferente. Vamos ver quais foram. A gente pronunciou, então, de modo idêntico: rénover, rénover, meubler, meubler, privé, privé. Significa que esse "e" aí, com acento, que eu estou falando "e" no final da palavra, eu vou ler ele, eu vou pronunciar rénover, meubler, privé. Inclusive é ele que é a sílaba tônica da palavra. Só que o "e" que eu trago para marcar o feminino, que não é um "e" com acento, é um "e" sem acento, e diferenciem isso, vejam como símbolos diferentes, letras diferentes, "e" com acento e "e" sem acento, são coisas completamente diferentes. A gente entende, lê como coisas diferentes, eles trazem sentido diferente para a palavra, né, então são realmente 2 elementos diferentes aí da palavra. Esse "e" que eu trouxe do feminino sem acento, eu não vou ler. Eu não vou ler. Eu não vou pronunciar ele, nunca. Por isso que a pronúncia é igual. No caso do disponible e do calme, eles terminam em "e". Então, o feminino, eu já não vou adicionar um "e", eu não adiciono mais um "e" para fazer o feminino, e eu já não lia o "e" no masculino, então não vou ler no feminino. Por isso que a pronúncia fica igual. Eu vou só até o L. Disponible, disponible.
calme, calme. Vou até a última consoante. Então esse "e", no caso do disponível e do calme, ele está aí só para sustentar a última consoante. No caso do rénové, meublé e privé, não é ele que segura a última sílaba, porque tem o "e" com acento ali. Então esses são 2 grupos de adjetivos que a gente pode escrever do mesmo jeito, o caso do rénové, meublé e privé, a gente escreve de maneira diferente, mas a gente pronuncia igual. Rénové, meublé, privé. Disponível e calma são aqueles adjetivos que já terminam em "e". A gente escreve igual e pronuncia igual. E aí a gente tem o terceiro caso, que são adjetivos que a gente escreve diferente e pronuncia diferente, grupo da direita, que é o caso do grand, do parfait e do petit. Se vocês prestarem atenção, eles têm uma coisa em comum, os três. Tanto o grand, quanto o parfait, quanto o petit terminam com o quê no masculino? Tanto o grand, quanto o parfait, quanto o petit terminam com consoantes. D, T e T, que não são faladas no masculino. Repitam, no masculino. Grand, parfait, petit. No feminino, ao colocar a letra E para eu conseguir diferenciar na escrita, eu vou precisar pronunciar essa consoante que não era pronunciada. Então, olha a diferença do masculino para o feminino. Repitam comigo. Grand para no N, no A nasal. Grand, grande. Pronuncio o D no feminino. Ao segundo, parfait para no AI. No feminino, parfaite. Falo T. O terceiro, petit para no I. No feminino, petite. Pronuncio o T. Tá? Então, a grande questão aqui do masculino e do feminino na pronúncia, e vocês têm que diferenciar a pronúncia escrita, na pronúncia, na fala, é que a gente não pronuncia a consoante e pronuncia a consoante para fazer a diferença do masculino e do feminino na língua falada. Grand, não pronuncio. Grande, pronuncio. Só a consoante. Parfait, não pronuncio. Parfaite, pronuncio. Petit, não pronuncio. Petite, pronuncio. Na língua escrita, é aquela regra lá primeiro que a gente viu, coloco E. Ok? Então essas são as regras de pronúncia, dos adjetivos. Então lembrem que a gente vai ter aí adjetivos que a gente escreve, do mesmo jeito e pronuncia do mesmo jeito, são aqueles adjetivos que já terminam em "e". Tem adjetivos que a gente vai escrever diferente adicionando "e", mas pronunciar igual. E tem adjetivos que a gente vai escrever diferente adicionando "e" e pronunciar diferente, pronunciando a consoante ou não no masculino e no feminino. Para concluir, alguma dúvida até agora? Fernanda disse que está incrível. Menor mandou um adjetivo no substantivo no masculino e no feminino. Se tiverem alguma dúvida, mandem aí que a gente vai fazer a última parte da aula, que vai ser um exercício, ok? Vamos lá então para o exercício. Queria que vocês passassem cada um desses adjetivos para o feminino, écrivez au féminin, puis dites si la prononciation est identique ou différente au masculin et au féminin. Então vocês vão escrever no feminino, se quiserem podem ir mandando aí no chat, e depois vocês vão dizer se a pronúncia é idêntica ou diferente. Começando pelo primeiro, content. Content é um adjetivo que termina com uma consoante T. Se eu passar para o feminino, eu vou ter que colocar uma letrinha, né? Então pensem aí qual letra eu vou ter que colocar para passar para o feminino. E aí vamos pensar na pronúncia. Content, eu estou parando aonde? Estou parando no E nasal, EN, né? Content. Não estou falando T. O que vai acontecer com esse T no feminino? Vou pronunciar. Vai ficar então, vou mandar aqui como é que fica escrito, contente, contente, com E, e a pronúncia vai ser diferente. Repitam comigo, content, contente. A letra B, différent. Différent termina com T. Como é que eu vou escrever no feminino esse adjetivo aí? Différent termina com T. Então eu vou escrever no feminino com a letra E.
A pronúncia vai ser diferente também. Différent, différente. Cristina, muito bom. Você mandou o primeiro aqui, né? Bravo, exactement ça. Contente, exatamente isso. Podem mandar os próximos, mandem a letra B, se vocês puderem, se vocês quiserem, tiverem vontade de participar. E aí, então, eu estava falando que o différent, como termina em T, aquele T que eu não pronuncio no masculino, e aí eu vou pronunciar no feminino, né. Como é que vai ficar então? Vou escrever com E no feminino e vou fazer a pronúncia ser diferente. Repitam comigo: différent, différente, différent, différente. Não é porque o E está em verde aí que vocês vão pronunciar, eu só estou destacando a escrita. Lembrem-se que na pronúncia o E final não é falado e eu pronuncio a consoante que está antes dele. Letra C. Como é que fica aí a letra C? Prochain no masculino, prochain no masculino. No feminino, ele termina em consoante no masculino. Então, o que que eu vou fazer para passar para o feminino? Exatamente. Prochaine. Muito bom. Prochaine. E aí a pronúncia vai ser diferente também. Repitam comigo. Prochain, prochain, prochaine, prochaine. La prononciation est différente, hein? Lettre D. Passionnant. L'adjectif passionnant, il termine avec la lettre T. Comment je vais l'écrire au féminin? Comment? Passionnant au masculin, passionnante au féminin. Letra D. Como é que eu vou escrever aí no feminino? O feminino de passionnant vai ser passionnante com E, e a pronúncia vai ser diferente. Eu vou trazer, então, o T que eu não leria no masculino, passionnant, para pronunciar no feminino, passionnante. Letra E, magnifique, magnifique. Esse adjetivo tem uma pegadinha. Ele já termina com E. Então, se ele já termina com E, eu não preciso adicionar outro E. Para fazer o feminino, muito bem, mandou aqui, Renauar, eu vou escrever magnifique, magnifique. Então, a escrita e a pronúncia desse adjetivo, como ele termina com E, vai ser igual. Letra F, difficile. Como é que vai ficar difficile no feminino? E a pronúncia? Vai ser igual ou diferente? Difficile est un adjectif qui termine avec une voyelle ou une consonne. Termine avec une voyelle, la voyelle E. Si il termine avec la voyelle E, il ne va pas changer. Je ne vais pas ajouter la lettre E à la fin de l'adjectif. D'accord? Difficile, exatamente, difficile. A escrita vai ser igual e a pronúncia vai ser igual. Letra G, urgent. Como é que ficaria aí urgent no feminino? Urgent est un adjectif qui termine avec la consonne T. Pour le passer au féminin, je vais ajouter la lettre E et je vais prononcer la consonne T pour faire la différence entre le masculin et le féminin. Então ficaria urgent, muito bom, urgente. Repitam aí, urgent, urgente. Masculino, urgent, não falo T. Feminino, urgente, falo T e não falo E. Último, H, important. Como é que ficaria o importante? Em português é difícil para a gente, porque é difícil quando um texto, na fala, porque aqui tá claro, né, que é para fazer o masculino e o feminino. Mas como em português importante termina em E, a gente não vai fazer a diferença do masculino e do feminino, né. Notícia, importante, acontecimento, importante. Fica igual. Então, isso choca um pouco a gente, tem que fazer esse esforço de lembrar que a marca do feminino é o E, no francês, então tá faltando um Ezinho aqui, ficaria, muito bem,
como mandaram aqui, importante. E aí repitam comigo, no masculino, important, no feminino, importante. Important, importante. Prononciation différente. Vejam então como content, différent, prochain, passionnant e important e urgent, a gente vai pronunciar sem a última consoante, no masculino, e pronuncio a consoante final no feminino. Contente, différente, prochaine, passionnante, urgente, importante. E é essa a diferença do masculino e feminino na fala. Pro magnifique, difficile, eu não faço nada, não mudo nem a escrita e nem a pronúncia. Magnifique, magnifique, difficile, difficile. Ok? Muito bem. Bom, quem quiser praticar mais, sugiro que vocês entrem no site da escola, ecolequebec.com. No menu superior, vão lá em exercícios, depois cliquem em A1 e desçam a página até encontrar os exercícios sobre os adjetivos. Ou se quiserem, peguem o link aqui na descrição do vídeo, onde vocês vão conseguir praticar mais esse conteúdo que a gente fez. Todas as aulas que a gente fez têm exercícios para vocês fazerem extras lá no site da Ecole, nessa aba aí, exercícios. É gratuito, não precisa de senha, não precisa de um acesso, login, nada. É aberto para todo mundo. Então, convido vocês, se quiserem praticar de maneira autônoma e gratuita, entrem lá no site da Ecole para continuar praticando, ok? Pessoal, desculpa fazer a aula um pouco mais longa hoje, mas tinha essa questão para a gente discutir aí do masculino e do feminino, dos regulares, irregulares, singular, plural. Então, ficou um pouquinho mais longa hoje a aula. Obrigado por estarem aí comigo até o fim. Quem está assistindo essa aula no YouTube, agradeço também a presença e podem deixar dúvidas aí nos comentários, caso vocês quiserem. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Queria lembrar que semana que vem a gente vai fazer aula experimental numa sala Zoom. Então, se você tem interesse em conhecer na prática a metodologia da Ecole Quebec, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, Facebook, Instagram, nas redes sociais, que a gente passa para você. É uma aula gratuita e é uma aula para você conseguir colocar em prática esse conteúdo aqui. Porque essa aula aqui ela é um pouco mais teórica para eu passar os conteúdos para vocês, mas a língua estrangeira é muito importante que vocês pratiquem também, que vocês falem e que tenham o feedback do professor, que tenha o professor te corrigindo ali constantemente. É assim que a gente aprende mais facilmente uma língua estrangeira. Então, quem tiver interesse, manda uma mensagem para a gente, vocês vão ser muito bem-vindos. Vai ser semana que vem, dia 11, de forma gratuita, numa sala fechada no Zoom. Queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo e a gente se vê semana que vem. Para quem vir fazer a aula experimental, não vai ter live. Para quem não vier na aula experimental, a gente se vê daqui 2 semanas. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.